Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente começa mais cedo e recebe aqui o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Muito obrigada pela presença, viu, Felipe? Muito obrigado, Adriana. Bom dia, Marina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bem-vindo. Muito e obrigado. A gente começa já falando, né, sobre... Apresentando nossa Marina Schettini Marina também. Schettini tá aqui com a gente, editora de política do Jornal Tempo. Sempre muito bem-vinda, viu, Marina? Obrigada, eu tenho vindo tanto, né? Já tá nem, eu já faço parte. Já é de Já casa. é da família Café com Política. Com certeza. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Marina. E vamos começar então a nossa entrevista, Felipe, falando, né, sobre Minas Gerais. O que representa Minas Gerais nesse cenário político, e a gente falando também sobre a vinda do senhor aqui, o que representa para o Partido Novo Minas Gerais, já que o governador Romeu Zema também é do partido do senhor, né? Bom, eu digo, né, que Minas é a maior vitrine do Partido Novo. É aqui que está o que nós podemos fazer no resto do Brasil, né? Um governo responsável que foi capaz de administrar as finanças, equilibrar o orçamento e sobrar dinheiro para investir, que é isso que as pessoas querem, com esse foco na melhoria do serviço público, né? O Trilhas de Futuro é um programa exemplar na educação, no ensino profissionalizante. Um estado que conseguiu atrair mais de 200 bilhões de reais em investimento no momento em que o Brasil vive uma recessão. Então, Minas é, sim, a maior vitrine que nós temos do Partido Novo. Está aí o governo Zema muito bem avaliado e, portanto, pretendo gastar muito tempo em Minas Gerais. Até disse que vou alugar um apartamento aqui em BH, porque eu vou fazer muita campanha em Minas e aproveitar esse exemplo de sucesso e mostrar como é que nós podemos fazer no restante do Brasil. Bom, Dávila, antes de lançar a pré-candidatura, o senhor defendia a união da Terceira Via, o senhor chegou a ter algumas conversas com representantes da Terceira Via. O que fez o senhor desistir disso e por que a Terceira Via parece que não se alavanca de jeito nenhum diante até da polarização, desse cenário de polarização que a gente tem? Você acha que essa Terceira Via vai vingar de fato? Não vai vingar. Aliás, já tem até a data do sepultamento dela, que é dia 18 de maio, que nada vai acontecer. E vale a pena explicar por quê. Lá atrás, quando nós começamos a conversar com os candidatos da Terceira Via, era outro enredo, né? Porque era Eduardo Leite, Mandetta, e eram pessoas que queriam discutir propostas para o Brasil. O que aconteceu nas últimas semanas é que a discussão da Terceira Via tornou-se uma discussão de cacique político. E cacique político não quer discutir projeto de país, quer discutir regionalização, quantos deputados eu vou eleger, você me apoia nesse estado, e essa conversa não interessa. A Terceira Via tem de responder uma pergunta ao povo brasileiro: como é que o Brasil vai voltar a crescer, gerar renda e emprego? Se essa discussão não está na mesa, portanto, não interessa o Partido Novo participar dessa discussão. E por isso que a Terceira Via vai morrer, porque virou uma conversa de cacique político para resolver palanques regionais, quantos deputados federais eu elejo, porque no fundo é isso que determina o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, e não se discute o país. Então não dá para não discutir o país e não ter uma resposta concreta para o povo brasileiro de como o Brasil vai voltar a crescer, gerar renda e emprego. Gostaria de falar com o senhor sobre as pesquisas. O Instituto Datatempo fez uma pesquisa, foi divulgada essa semana. O senhor aparece com 0,35% das intenções de voto. Se mantém estável. Eu queria ver como que havia o Estado nessa semana, né, que sai esse resultado e como que o senhor vai trabalhar aí para revertê-lo. Reverter esse número fazendo o que eu acabei de falar aqui, viajando pelo estado, gastando bastante tempo aqui em Minas Gerais, que é sim o colégio eleitoral mais importante para nós, por causa exatamente do desempenho do governador Zema, e portanto temos de melhorar sim esses indicadores, e nada como gastar a sola de sapato, olhar o que está acontecendo no estado e principalmente divulgar o Brasil que dá certo. As pessoas estão cansadas só de ataque, crítica, as pessoas querem ver o Brasil que dá certo, e talvez esse olhar específico vai ser um grande diferencial nosso nessa campanha. Qual que é o plano do senhor para Minas, nessas viagens? Quantas vezes, por exemplo, o senhor planeja via Minas Gerais? Quais as regiões o senhor vai focar? Nós vamos viajar Minas inteiro, sempre revelando o Minas que dá certo. Então nós vamos ter experiência no agro, experiência na indústria, experiências importantes que nós temos em energia renovável no estado. Então esses potenciais, esses bolsões, é mostrar para o Brasil esse lado de Minas investindo num novo Brasil, num Brasil sustentável, num Brasil de energia limpa, num Brasil do agro moderno, num Brasil que também atrai muito investimento da indústria, inclusive indústria de pontos, como é o caso aí de Nova Lima, agora com o carro de baterias, com os carros elétricos. Então acho que são coisas que mostram Minas dando certo e servindo de exemplo para o Brasil.
O ex-presidente Lula esteve aqui em Belo Horizonte, ontem esteve em Contagem, hoje vai estar em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O senhor chegou a coordenar a campanha de Geraldo Alckmin, né, em 2018 e deixou o PSDB. O que o senhor acha dessa composição de Lula e Alckmin agora para essas eleições? Eu fico muito triste com o meu amigo Geraldo Alckmin, que eu, como você bem disse, eu coordenei a campanha dele, porque são duas histórias em vias paralelas. O PSDB sempre defendendo a modernização do Estado, as reformas moralizantes do Estado brasileiro, e agora Lula se juntando a Geraldo Alckmin, e Geraldo Alckmin praticamente dando o aval da sua história de uma pessoa que sempre lutou pela defesa das instituições, pela modernização do Estado brasileiro, a um pré-candidato que é o símbolo de tudo que o PSDB combateu. Por exemplo, os escândalos de corrupção, o aparelhamento do Estado, a utilização do que eu chamo dos maus recursos públicos com a contabilidade criativa, principalmente no governo Dilma. Então é muito ruim um governo que hoje vai contar, um pré-candidato que vai contar com o aval de uma outra pessoa que teve uma trajetória tão distinta de Lula na política. O governador Romeu Zema, Dávila, ele fala pouco, ele participa pouco desse cenário nacional da política. Ele evita muitas vezes se posicionar nesse sentido. E eu pergunto pro senhor, ele tem o ajudado nessa pré-campanha? O que o senhor espera do governador Romeu Zema, já que o senhor disse inclusive que Minas tem um papel fundamental nesse momento de pré-campanha, vai ser fundamental no momento da campanha também? Olha, o governador Zema tem uma eleição pela frente, então ele também tem que tomar conta da eleição dele aqui, que é o mais importante. Aliás, uma das maiores metas do Partido Novo é a reeleição do governador Zema, que nós achamos que esse é um atributo de sucesso, de êxito. Seria o primeiro governador do Partido Novo reeleito. Quanto ao cenário nacional, a melhor dica que o Zema deu é exatamente isso que eu comentava aqui com vocês. É andar pelo Estado, andar bastante pelo Estado, como ele fez, e ele disse que aí quando começar os debates políticos, quando começa o horário eleitoral, é aí que esse resultado dessa caminhada silenciosa, que às vezes nem é captado na pesquisa, começa a aparecer à frente. Ele fala, foi exatamente assim que eu consegui me eleger governador em Minas Gerais. Então eu pretendo seguir a fórmula Zema aí, que eu acho que faz muito sentido. Ao mesmo tempo que ele fala, Dávila, que foi dessa forma que ele foi eleito governador de Minas, a eleição de 2018 foi um cenário muito diferente. O governador era um azarão até poucos dias da eleição. Acabou se destacando num cenário como uma terceira via que conseguiu se eleger sem tempo de TV, sem uma verba milionária de campanha. O próprio governador sabe que a eleição desse ano ela é totalmente diferente. E ele agora é parte do meio político, coisa que ele não era em 2018. Como lidar com isso e como o Novo lidar com isso, inclusive porque o partido é refratário muitas vezes à política de alianças, mas essas alianças vão ter que acontecer aqui em Minas e o próprio governador já admite isso. Com certeza. Aliás, o governador Zema descobriu ao longo do mandato que é preciso ter maioria na Assembleia para poder aprovar as reformas importantes. O regime de recuperação fiscal está aí para nos mostrar a dificuldade que o governador tem. Exatamente. E daí a importância de pensar em termos políticos e, portanto, abranger um pouco esse leque da aliança, porque o governador Zema sabe que precisa dessa maioria para poder aprovar matérias tão importantes como a questão da recuperação fiscal de Minas. Então, assim, é isso aí. O partido evolui com o tempo, né? Começou de um jeito meio só da indignação do cidadão com a política, agora está exercendo poder e começa a ter de olhar para a lógica do poder, né? Mas eu acho muito importante essa disposição do Partido Novo de aprender e mudar e fazer uma pesquisa e fazer um governo completamente diferente do primeiro mandato, porque vai ter que ser sim. E aí é a importância de negociar a aliança. E Zema, com essa atitude, obrigou o Partido Novo a rever a questão das coligações. Então isso é importante, isso mostra uma evolução do partido graças ao êxito do governo. Agora, tem uma semelhança em relação à eleição de 2018, que no fundo é o seguinte: o populismo de direita e esquerda, eles estão polarizando, mas é a mesma coisa, né? Ou seja, é a mesma utilização da máquina pública para deslegitimar as instituições democráticas. Eu acho que mas esse é o populismo, não é no Brasil, no mundo.
Qual é a estratégia do populismo no mundo? Primeiro é minar a legitimidade das instituições, seja o judiciário, o legislativo. Segundo, é atacar a liberdade de imprensa, sempre condenar a imprensa. E isso é o jeito que eles gostam de se apresentar como os únicos legítimos defensores do interesse popular. E isso é um jeito muito ruim que vai esgarçando a credibilidade da democracia. Esse é o risco que o Brasil corre hoje. Um Brasil corre o risco de ver a sua democracia deteriorar rapidamente com a vitória do populismo. O senhor falava das alianças, que o Novo está se abrindo. Um desses aliados do governo Zema, desde o início foi o PSDB. Mas o PSDB tem se mostrado aí muito chateado, né? Muito deixado de lado pelo governador. O partido vai interferir de alguma maneira, o partido não se interessa realmente em ter o PSDB na eleição de agora. Como que vai ser? Como que vai lidar com... O senhor acha que o Partido Novo, o governador, errou com o PSDB? Olha, eu não consigo julgar se errou ou acertou, mas certamente o PSDB é um partido que está no campo de aliado do governador, inclusive por causa do vice-governador, que tem uma história, né? O Brant tem uma história com o PSDB. Então, assim, acho que precisa conversar com o PSDB. E o governador Zema, tenho certeza que vai conversar com o PSDB. O problema agora é na construção da aliança. Se conversar demais, fizer muito sinal para um, o outro fica chateado. Então, é uma situação que você tem que equilibrar os pratinhos. Eu acho que essa é a grande habilidade política que Zema terá de ter para justamente construir essa aliança em torno da sua candidatura. O senhor acha que é reversível? Porque o PSDB já anunciou, inclusive, que vai lançar um candidato. Muitos têm dito que o governador Zema sequer chamou para conversar. O próprio Brant, que é vice dele atualmente, mudou de partido, foi para o PSDB. Ali no ensaio, talvez fazer uma aliança com o PSDB na eleição e o Brant continuar na chapa. É mais sério ali do que eu acho que equilibrar o pratinho PSDB já cortou o Zema. O ponto é o seguinte, né? Vamos entender a lógica dos partidos, não só nacionalmente, como localmente. Qual é o objetivo dos grandes partidos nacionais hoje? Eleger bancada federal. Todos os partidos querem eleger o deputado federal, porque isso determina o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, toda a estratégia é isso. Então, eleger hoje ou apresentar candidatos majoritários é drenar recurso que você poderia estar investindo para eleger mais deputado federal. Então, muitas coisas são ensaios de movimento, mas na hora do vamos ver, não acontece porque você acaba drenando recursos que você deveria estar investindo em algo que traz mais retorno para o partido político. Mas eu acho que é muito importante conversar com todos os partidos, principalmente com o PSDB. Tem algum nome que o senhor prefira ou que o partido prefira para vice de Zema, candidato ao Senado? Porque ainda esses nomes são um mistério aqui para nós. Para mim também. Mistério. Eu não sei. Essas são negociações do governador Zema e eu estou focado na eleição nacional. Portanto, eu não consigo opinar sobre essa montagem da chapa dele em Minas Gerais. E um vice para o senhor? Olha, o vice nós estamos em busca de um nome. Eu gostaria que fosse uma mulher do Partido Novo e estamos aí fazendo um pente fino nos nomes existentes, mas em breve nós vamos divulgar o nome, mas certamente eu acho que faz falta uma mulher na nossa chapa que tem uma visão de como fazer o Brasil a retomar a economia, gerar renda e emprego, porque esse é o grande tema dessa eleição. O brasileiro quer saber como é que ele vai voltar a ter dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso que é a coisa mais importante. As pessoas vivem num país que esses 20 anos de populismo, o que trouxe? 20 anos de estagnação econômica, recorde de desemprego, queda da renda, aumento da inflação, e isso está afetando a vida de todo brasileiro. O brasileiro não está interessado em eleição, só nós aqui, jornalistas e políticos, que estamos interessados em eleição. O brasileiro está interessado em como é que ele paga o boleto no fim do mês, como é que ele arca com o aumento do preço do botijão de gás, como é que ele tem que lidar com o aumento do combustível. Então, a eleição ainda não entrou no radar do brasileiro. Dávila, num possível segundo turno aqui em Minas, o senhor, como não interferindo nas negociações do governador, mas como do partido, como que o senhor vê um apoio de Bolsonaro aí no segundo turno entre Zema e Calil? Ele seria bem-vindo? Olha, eu vejo que o Partido Novo tem uma plataforma de como é que nós vamos retomar o crescimento econômico, a renda e o emprego. Essa é a agenda que tem que estar no centro de toda a negociação. Aliás, foi por isso que nós deixamos de participar da terceira via. Porque
quando eles perguntam assim, mas como é que o Partido Novo vê a retomada da renda do emprego no Brasil? Primeiro, isso é a abertura unilateral da economia. O Brasil tem que voltar a competir na economia internacional. O Brasil tem que olhar para essa pauta do meio ambiente como um grande gancho para atrair investimento externo no Brasil. Então, essas são as pautas que interessam a discussão. Então, eu vejo que nós não temos de fazer nenhum apoio a um ou outro candidato em torno de nomes, mas em torno de um projeto, porque se esse projeto de país não for abraçado por o candidato, melhor não apoiar e fazer uma oposição responsável. E o que é uma oposição responsável? É justamente o que o Partido Novo vem fazendo no Congresso Nacional. É votar as matérias de interesse nacional com o governo. Então nós aprovamos a reforma da Previdência, aprovamos um novo marco do saneamento básico, votamos a favor do novo marco das startups e ser visceralmente contra as pautas corporativistas. Orçamento secreto, emenda de relator, PEC de penduricalho. Então esse é o jeito responsável de um partido atuar, porque na democracia nós precisamos de governo responsável e oposição responsável. Então é melhor ter uma oposição responsável em torno de um projeto de país do que apenas endossar um nome por endossar. Então, só para ver se eu entendi, eu vou até insistir um pouquinho. Então, um apoio num segundo turno aí a Lula, a Bolsonaro, a Zema e Calil, o Novo ficaria neutro, não apoiaria ninguém, não ia querer o apoio de nenhum dos dois? No caso nacional, eu diria que o partido vai ficar neutro porque esta pauta não será endossada por nenhum dos dois populistas, porque eles são contra essa pauta, eles não apresentam essa pauta. Aliás, eles são culpados por deixar o Brasil na situação que está hoje. Portanto, nós vamos sempre defender uma pauta e não uma pessoa. Acho que essa é a grande diferença do posicionamento do Partido Novo. E essa polarização hoje que se tem, né, nas eleições entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, essa polarização ela dificulta a discussão de propostas, de debates, desse plano para o Brasil que o senhor fala? Dificulta, porque o que o populismo faz? É acirrar as diferenças, principalmente em assuntos secundários, para não discutir o assunto que realmente interessa, que é como o Brasil vai voltar a gerar emprego, crescer e aumentar a renda do brasileiro. Então esse negócio do dinheiro do bolso é mais importante. E sem demagogia. Outro dia o Lula falava que ia colocar os pobres no orçamento da nação. Eu falei, bom, nós também vamos colocar os pobres. Agora você tem que me dizer quem que você vai tirar do orçamento. Porque o orçamento, você tem que colocar um, tem que tirar alguém. E o que vai tirar? Porque se você não vai tirar, o que você está dizendo é que você vai aumentar imposto. E não dá mais para aumentar imposto. O brasileiro não aguenta mais aumento de imposto. E eu disse, eu vou tirar, eu vou cortar subsídios. O Brasil gasta mais de 400 bilhões de reais em subsídio, um absurdo, e muitos desses subsídios não tem cabimento nenhum. Então nós vamos sim inserir o pobre no orçamento, mas nós vamos cortar dinheiro de subsídios que são desperdiçados porque não fazem a economia voltar a crescer. O senhor tocou num assunto que é interessante, essa questão dos subsídios. Nós estamos vivendo um momento em que o transporte público está entrando num colapso aqui em Belo Horizonte e em outras cidades brasileiras. E uma discussão que a gente tem levantado com muita frequência aqui é a questão de subsídios ao transporte público. Recentemente, Dávila, nós ouvimos um representante da Confederação Nacional dos Municípios que ele apontou que o transporte público no Brasil, para não entrar em colapso e para se tornar mais atrativo para a população, porque além de estar em colapso não é atrativo e nós sabemos disso, precisaria de 60 bilhões de reais. E apontando a necessidade que a União entre nesse jogo, pensando inclusive numa política de subsídio para que o transporte ele não entre num colapso ainda maior do que já está entrando. E aí o senhor disse que é contra essa política de subsídios. No caso do transporte, a União deveria ajudar de que forma, então? Não deve ajudar. Nós temos de descentralizar o poder, nós temos de tirar poder de Brasília, devolver poder para os estados e municípios. Cada vez que você tem intermediação do governo federal é onde tem corrupção e ineficiência do gasto público. O que alguém em Brasília entende do transporte público em Belo Horizonte? Nada, absolutamente nada. Esse poder tem que estar nas mãos do prefeito, do governador, porque é aqui que tem que decidir. Mas precisaria de um novo pacto federativo, então, exatamente. Porque o prefeito tem pouco dinheiro na mão. Se a gente for comparar com governadores e principalmente com a União. Nós precisamos do novo Pacto Federativo. Essa é a pauta primordial do Partido Novo. Descentralizar o poder, devolver autonomia e recurso. Porque você tem que entender o contexto local, e ninguém melhor para entender o contexto local do que o prefeito, do que o governador, e parar com essa intermediação de verba em Brasília. O que é um absurdo hoje, ao meu ver, Rodrigo, é essa romaria de prefeito indo a Brasília, batendo em porta de gabinete para liberar verba para voltar o dinheiro para onde foi arrecadado. Não, tá errado. Nós temos de parar com essa intermediação de recursos. Isso é o caminho da corrupção, da ineficiência do gasto público.
E a política de preço da Petrobras, qual que é a visão do senhor? Pensando em subsídio, interferência do governo? Então, de novo, olha o que é um governo populista de um governo sério. O que o governo populista faz? Demite 3 presidentes da Petrobras achando que ao trocar o presidente da Petrobras você vai resolver o problema do combustível. Não vai. Porque como é que se tem que fazer isso de forma responsável? Tem que se criar um fundo de estabilização dos preços para ser usado em momentos de grande volatilidade. E de onde é que vem o dinheiro? Não é aumentando o imposto brasileiro, não. É tirando o dinheiro do próprio petróleo. E aí tem 2 contas importantes. A primeira conta é o royalty de petróleos. Nós temos mais de 90 bilhões de dólares para receber em royalty de petróleo até 2031. E a segunda é a partilha, que foi vendida no pré-sal. Nós temos mais de 100 bilhões de dólares aí também. Então, o que nós deveríamos fazer? Pegar essas 2 contas do petróleo, 2 recursos que vêm do petróleo, para criar o fundo de estabilização e em momentos de muita volatilidade do preço do gás de cozinha e do combustível, o governo ajudar. É assim que se faz de forma responsável, sem aumentar imposto, sem demagogia e sem fingir que está fazendo alguma coisa e no fundo não está fazendo nada para reduzir o preço. Mantendo a paridade com os preços internacionais, porque uma coisa que a gente ouve, a reclamação que a gente ouve é que não é justo pagar o preço do petróleo em dólar, como a gente no fim das contas está pagando, tendo o real desvalorizado como está. Mas, Rodrigo, é uma commodity internacional. O preço do petróleo, com o preço da soja, com o preço do milho, são commodities internacionais. Elas são ditadas pelo mercado. Então, o que você tem que fazer para atenuar o preço? Justamente criar um fundo de estabilização. Por que o câmbio está alto? Por causa da insegurança política no Brasil. O câmbio está alto, boa parte do câmbio alto no Brasil hoje é fruto da instabilidade política. Ou seja, o populismo fazendo com que nós paguemos essa conta. Vou dar um exemplo. Nós furamos o teto do gasto. Não é uma questão técnica, é uma questão que afeta a vida de todos nós. Sabe quanto nós vamos pagar de juros sobre a dívida este ano? 450 bilhões de dólares, 10 vezes mais do que o dinheiro do orçamento da União. Olha que absurdo onde você está gastando dinheiro. E por que você está gastando dinheiro? Porque é um governo irresponsável. Se você for tomar um empréstimo no banco, você é um mau pagador, o que o banco vai fazer? Vai cobrar um juro caro para você, é óbvio. Então é isso que está acontecendo. O Brasil está pagando uma conta altíssima que afeta o câmbio, que afeta a vida das pessoas por causa da irresponsabilidade fiscal. Em relação à reforma tributária, é uma pauta também do Partido Novo, né? E o Novo critica bastante essa questão da carga tributária no Brasil, é de fato muito alta, né? Os contribuintes é que o digam. E há condições de reduzir esses impostos sem que as contas públicas sejam feridas? De que forma o Partido Novo faria isso? Quanto para que o brasileiro tenha um mínimo de educação, de saúde, de segurança? Bom, primeira coisa, sim, o Brasil tem a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. Então nós precisamos diminuir a carga tributária, mas para isso precisa cortar custo do Estado. Então como é que nós vamos fazer isso? De 2 coisas. Primeiro, temos de aprovar uma reforma tributária, que é muito importante para a competitividade do Brasil internacionalmente. Nós tivemos um ótimo projeto, né, Marina, que infelizmente não foi aprovado, não foi por causa da política não, foi por causa da divisão da sociedade. Porque a PEC 45, que nós tínhamos no Congresso Nacional, com a 110, a mistura das 2 PECs, tinha o apoio dos 27 estados. É, aliás, a primeira reforma tributária no Brasil que havia o apoio dos 27 estados. E não foi aprovada por causa de 2 confusões. Primeiro, porque a iniciativa privada se dividiu. Ah, não, o serviço vai pagar muito imposto. Agora o comércio reclamou, a indústria, então, cada um começou a reclamar. E quando a política sente a divisão da sociedade, todo mundo tira o pé. E aí, evidentemente, o governo entrou querendo fazer um outro projeto, aliás, um projeto desastroso feito pela Receita Federal, que só pensa em aumentar a arrecadação e não fazer o que a gente precisa, é a simplificação do sistema tributário. Então, temos de aprovar a reforma tributária. Mas, segundo, nós temos de aprovar as outras reformas. A reforma administrativa e a desvinculação das verbas constitucionais. Olha, hoje o 90% do orçamento é carimbado. Já tem conta, já tem que ir para um lugar. Então, assim, qual que é a autonomia que o governante tem de escolher onde precisa ser colocado o dinheiro? E segundo ponto, que é o mais importante, o que nós sacrificamos toda vez com o custo do Estado? O investimento público. O investimento público vem despencando no Brasil. Por isso que as estradas estão esburacadas, por isso que os hospitais não funcionam, por isso que o transporte público tem problema. Porque toda vez que você fala o dinheiro do investimento, é esse que é cortado para fazer o quê? Para financiar o gasto do Estado. O gasto com pessoal, o gasto com benefício, o gasto com aposentadoria. É isso que está arruinando o Brasil. Então nós temos de olhar quais são as prioridades. E se a gente discutir com as pessoas quais são as prioridades, o que elas vão dizer? É melhorar o hospital, é melhorar a escola. É isso que é melhorar o transporte público, é melhorar a moradia.
Então, assim, o orçamento da nação tem que refletir as prioridades da população e não as prioridades do corporativismo, porque aí não tem jeito. Porque você tem o corporativismo público e privado, né? Porque tem o privado, que é essa turma que eu digo que adora fazer discurso liberal aqui em BH, pega o avião e vai para Brasília para defender subsídio para o seu setor. É isso aí, é o transporte. Cada um tem lá o seu nicho de privilégio. Aí não dá. Isso não é. Então nós precisamos ter um governo que volte o olhar para a população. E a trabalhista? O Lula já disse há algum tempo aí que quer mexer, né? Quer revogar alguns pontos. O que o senhor acha? Que precisa mexer? Outra demagogia de Lula, que é óbvio que não. Nós tínhamos 4 milhões de processos trabalhistas no Brasil, caiu para 1 milhão. E o segundo colocado não tem nem 10 mil processos. Então a gente ainda está muito atrasado. Precisamos avançar com uma reforma trabalhista no Brasil e acabar com o monopólio da CLT. Deixa a CLT existindo lá, tudo bem. Mas você tem que ter outros acordos entre empregador e empregado, respeitando os direitos do trabalhador, que está no artigo 7º da Constituição brasileira. Mas se você está respeitando a Constituição, os direitos do trabalhador, por que não pode ter acordos distintos entre trabalhador e empregador? Mudou a natureza do trabalho, mudou a natureza da relação com as pessoas, o trabalho intermitente, o trabalho hoje remoto, etc. Então, assim, nós precisamos ter outra regra que não seja a CLT que foi criada pelo Getúlio Vargas em 1945 como a única regra de formalização de trabalho. E isso é uma coisa muito diferente do Partido Novo, porque o que o Partido Novo quer é formalizar mais de 60 milhões de brasileiros que estão na informalidade. Essas pessoas precisam entrar no mercado de trabalho, precisa ser formalizado, e se insistirmos só na CLT, eles não serão formalizados e a CLT vai ser outra fonte de privilégio para 40 milhões de brasileiros que têm carteira assinada. Nesse sentido do que o senhor acabou de falar, é como se houvesse uma espécie de desregulamentação. Isso. Né? É que é até uma pauta muito defendida pelo Partido Novo, que acredita que tem uma série de regulamentações do Brasil que são ultrapassadas, são obsoletas. Eu pergunto para o senhor o seguinte, pensando ainda do ponto de vista da questão trabalhista, um setor trabalhista menos regulamentado não tornaria as relações desiguais, não? Entre quem tem mais poder financeiro, empregador, e quem tem a força de trabalho, mas que não tem esse poder financeiro todo. Como garantir que essas negociações fossem justas para ambos os lados, para que o poder financeiro apenas não falasse mais alto e entendendo até que de fato a gente precisa avançar na questão trabalhista mesmo, mas para que não ficasse desequilibrado, porque parece às vezes que é um mundo ideal, como se fosse ter uma negociação que fosse absolutamente justa para ambos os lados, e quando a gente vê na verdade esse tipo de negociação, é uma negociação que por vezes ela não é equilibrada entre os dois lados. Como garantir esse equilíbrio então, para que a gente possa pensar em novas formas de vínculo que vão além da CLT? Bom, muito bem, Rodrigo, ótima pergunta. Por isso que eu estava dizendo, primeiro temos de respeitar o artigo 7º da Constituição. Tá ali todos os direitos assegurado na Constituição que precisa ser respeitado num contrato de trabalho. E a segunda coisa, não há nada mais injusto do que o trabalho informal. Esse ele não tem direito nenhum. E hoje, a maioria dos brasileiros está na informalidade. Esse é o pior direito. Você ter um contrato mais duro, respeitando a Constituição, é muito melhor do que ficar na informalidade. E nós temos de tirar o brasileiro da informalidade, inclusive para ele ter acesso a crédito. Essa pessoa que trabalha na informalidade não consegue abrir um crediário para comprar uma geladeira, para trocar o fogão. Por quê? Porque não tem como provar renda. Então ele está sempre no limbo. Então, a formalização do trabalho no Brasil é algo fundamental a ser feito. E se desregulamentarmos, vamos fomentar esta formalização que é tão importante para o brasileiro. Em relação a uma pauta que foi votada lá na Câmara, em Brasília, o Piso Nacional da Enfermagem. Foi votado, inclusive com grande repercussão aqui em Minas Gerais também pela categoria, mas apenas a bancada do Novo se posicionou contrário a essa medida, né? Inclusive um deputado federal do próprio partido, do Partido Novo, aqui de Minas Gerais, na argumentação em plenário, ele acabou comparando, né, o piso da enfermagem com o que seria o piso nacional de padeiros. Nas redes sociais isso ganhou muita repercussão. Por que o Partido Novo se posicionou contra e como que o senhor recebe essa declaração de um deputado federal do partido? Bom, primeiro, os enfermeiros, como os médicos, merecem todo o reconhecimento da sociedade porque eles foram verdadeiros heróis durante essa pandemia. Então é uma coisa muito importante, assim, o reconhecimento é uma coisa. Agora, a questão financeira é outra. E aí é um ponto que nós acabamos de conversar aqui, Adriana, da importância da descentralização. Veja que absurdo que é um piso nacional. Você acha que o enfermeiro que mora no Piauí, no Pará,
ganha a mesma coisa do que o enfermeiro que ganha em São Paulo. Não dá para ter piso nacional em coisas de realidades tão distintas. Porque o que você faz? Você quebra a saúde. O que acontece? Eu estive conversando com vários hospitais filantrópicos. Eles disseram que vão ter que fechar leitos, porque você não consegue manter o que precisa de 3 enfermeiros por leito para manter 24 horas esse leito. Então o que vai acontecer? Vai prejudicar a população. E, aliás, vai prejudicar os enfermeiros, porque muitos enfermeiros vão acabar sendo demitidos, porque o hospital não consegue financiar. Então, é muito ruim quando você olha uma questão só com a lupa da categoria de uma pessoa. Tem que olhar com o todo. Como é que o hospital vai pagar isso? Dá para pagar? Agora, pergunta para as pessoas se elas querem mais ou menos leito em hospital. Qual a maior reclamação que tem? Não consegue ter internação. Então, assim, nós temos de pensar no todo. Não dá para pensar só na categoria. O Rodrigo está mencionando aqui a turma do transporte. Se olhar assim, se não der 60 bilhões aqui, quebra. Aí, se não der 40 bilhões aqui, quebra. Não é assim que se faz. O dinheiro público tem que ser mensurado na ponta. E eu temo muito por esse aumento, que se isso for regulamentado, nós vamos ter problema com demissão de enfermeiros, nós vamos ter com mais contratação, por exemplo, de técnicos de enfermagem, que piora o nível, e ainda teremos fechamento de leito, ou seja, vai piorar a vida do brasileiro. Não dá para olhar categorias isoladas, nós temos que olhar o todo. E o todo, infelizmente, desse jeito, me parece uma coisa que vai prejudicar os enfermeiros e a população. Sobre o programa de repasse de renda, o Bolsonaro criticou muito na campanha, sempre desde o Bolsa Família. O que ele acabou fazendo foi mudar o nome do programa e manter. Ele foi muito importante aqui durante a pandemia para as pessoas conseguirem comer, conseguirem sobreviver. Qual que é a visão do senhor? O que o senhor faria em um eventual governo do senhor? Olha, Marina, é preciso manter os programas, sim, Bolsa Família, auxílio emergencial. Agora, o que nós precisamos é focalização dos programas públicos. Não dá para distribuir dinheiro à revelia. Vou dar um exemplo. O Bolsa Família, R$400 para os brasileiros. Agora, não pode dar R$400, por exemplo, para um jovem solteiro e para uma mãe com 2 filhos. Tá errado. O que é focalização do programa? É saber a dosagem. Então, se você é jovem solteiro, você vai receber R$200. E se você é uma mãe com 2 crianças, você vai receber os R$400. Esse é o jeito real de combater a pobreza. De novo, o populismo. O que o populismo faz? Dá 400, dá um cheque para todo mundo. Não é assim. Para resolver a questão da pobreza, é provado por todos os estudos sociais de que quanto mais nós combatermos a pobreza infantil, é o melhor retorno social que tem sobre o Brasil. Deveria ter um critério de focalização no programa. Então, nós vamos aprimorar esses programas. Esses programas precisam ser mantidos, mas falta hoje, carece de focalização. Eu queria falar com o senhor agora sobre a questão política prática da relação com o Congresso. Historicamente, nas últimas décadas, Dávila, todos os presidentes que se elegeram, por mais que dissessem isso, acabaram caindo na mesma história de ceder aos arroubos do Centrão. O atual presidente da República é um exemplo, que combateu o Centrão na eleição, mas quando a situação política foi se deteriorando, acabou cedendo a ele para conseguir governar. E a gente conhece o apetite do Centrão também. No modelo que a gente tem de presidencialismo de coalizão, tem alguma outra saída para conseguir governar sem ceder ao Centrão? Porque o senhor citava aqui no começo desse nosso bate-papo as dificuldades que o governador Zema vem enfrentando, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, né? A Assembleia tem sido refratária e muito refratária ao governo Zema. Como então garantir que haja a governabilidade se o sistema político continua atuando da mesma forma do ponto de vista legislativo? Rodrigo, essa é a arte de se fazer política. A arte de fazer política não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo teria feito. Mas o que você tem que conciliar? 2 coisas. É a competência técnica com a articulação política. Esse governo, Bolsonaro, pecou pela ausência de articulação política. Nunca teve bons articuladores políticos. Então o pêndulo foi de ignorar e rechaçar a política a entregar a chave do cofre para o Centrão. Então é um pêndulo, né? E isso piorou demais a qualidade da política pública. Então o que você precisa ter? Essa articulação política é como disciplinar as ambições políticas. Por exemplo, se nós vamos abrir a economia, se nós vamos fazer a reforma tributária e saber que é isso que vai dar voto, é isso que vai tá no plano de crescimento do país, você consegue disciplinar as ambições políticas. Eu vou dar um exemplo. O governo Michel Temer foi o presidente mais impopular da história do Brasil, né, Marina? E você lembra? Mais impopular da história do Brasil, mas grande habilidade política,
e grande habilidade técnica. No mandato dele, ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista, conseguiu aprovar o teto de gasto e conseguiu aprovar a reforma do ensino médio, a da base curricular, que ficou anos congeladas. O que é isso? Um governo que soube usar a sua habilidade técnica com a habilidade política para fazer as reformas andarem. Então, não se pode avançar com reformas no Brasil ignorando a política e só pensando na questão técnica. E não se pode ter sucesso na política ignorando como pegar a ambição política e focar nos programas prioritários para a nação. A gente está falando de meio ambiente. Imagina só hoje no mundo, Rodrigo, nós temos 53 bilhões de dólares, trilhões, não é bilhões, é trilhões de dólares em investimento hoje carimbado com as letrinhas do ASG, do ambiental, do social e da governança. Imagina chegar para os deputados e falar assim, olha, pode crescer 300% o investimento privado no Brasil, se a gente aprovar isso. Isso dá voto. Ele vai aprovar. Mas você tem que saber conduzir essa negociação e mostrar qual é o real benefício na ponta. E qual é o real benefício na ponta? É ter voto. Agora, quando o governo está à revelia, aí a agenda do corporativismo deita e rola e faz a festa, que é exatamente o que está acontecendo agora. E recuperando uma fala do senhor logo no início da entrevista, o senhor disse que o Partido Novo, né, teve que se readaptar, assim como o governador Romeu Zema teve que aprendeu, né, que tem que ter maioria na Assembleia para aprovar projetos, o partido teve que se readaptar. Mas aí também surgem as críticas de que o partido se rende à velha política. Como que o senhor rebate essas críticas? Bom, de novo, em torno de que pauta? Existe um consenso político em torno de defesa de que projeto, de que pauta? Porque se a gente está falando da renegociação da dívida de Minas, se a gente está falando em mais geração de emprego, se a gente está falando em preparar o Estado, que o último governo trouxe apenas 20 bilhões de investimento, esse governo trouxe 200 bilhões e no próximo a gente quer trazer 400 bilhões de investimento, como é que alguém vai ser contra isso? Então você precisa saber costurar o pacto em torno disso. E essa é a grande habilidade política. E essa é a boa política. Isso não é velha política. A velha política é se render ao corporativismo. É exatamente essa pauta que está sendo aprovada hoje no Congresso Nacional, que é um desastre e que pode comprometer ainda mais as finanças do Brasil e, portanto, a retomada do crescimento econômico nos próximos anos para os brasileiros. Vai demorar mais ainda gerar renda e emprego para o brasileiro por causa da irresponsabilidade política. Aqui em Minas, candidata, a gente tem uma situação, um impasse entre o PSD e o PT para apoiar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ao governo. E no meio desse impasse, como as coisas não estão andando, está surgindo um movimento aí do Lulema, que seria uma aproximação do Lula com o Zema, né? Relembrando aí, refazendo o Lulécio lá de 20 anos atrás. Dilmazia, de 10, 12 anos atrás. Isso. Como que o partido está vendo isso? O partido vai conversar sobre isso, vai estimular isso? Aceita isso ou não quer discutir, não quer saber? Ó, Marina, quando uma pessoa é reconhecida pelo eleitor, todo mundo quer se juntar a ele. O Bolsonaro quer grudar no Zema, o Lula quer grudar no Zema, todo mundo quer grudar no Zema, porque todo mundo vê o Zema como uma pessoa que tem chance de se tornar o próximo governador ainda no primeiro turno, segundo as pesquisas mesmo de vocês aqui. Então é isso, todo mundo quer tirar casquinha. E de novo, aquilo que eu falei, como a eleição majoritária é muito cara, para que eu vou investir numa eleição majoritária? Cara, se tem um governador aí que vai ser eleito no primeiro turno, então como é que eu tiro casquinha desse governador o máximo que eu posso aqui e consigo focar na minha base política? O objetivo dos grandes partidos hoje é fazer a maior bancada no Congresso. Todos estão lá fazendo conta. O PSD disse que vai ter 70 deputados. O MDB vai ter 60 deputados. Cada um está ali fazendo a sua planilha de deputados. Isso, no fundo, a pergunta é assim, isso ajuda ou prejudica eu eleger os deputados que eu preciso em Minas Gerais para atingir o meu 60, 70 ou o número que seja hipotético de cada partido? Então, o desenho político hoje é focado no Congresso Nacional, não nas eleições majoritárias. Então o Novo não quer saber dessa aliança, desse Lulema. Não quer conversar. Não, o Novo quer saber é como é que nós vamos fazer Minas continuar a crescer, atrair investimento. Esse é o problema. E não ficar nessa história de Lulema ou Bolsolema ou Bolsozema, ou que seja, que isso não tem nada mais a ver do que com eu quero eleger bancada. Meu interesse não é Minas. Esse é o ponto. O interesse deles não é Minas. O interesse deles não é nada. O interesse deles é número de deputados, fundão eleitoral e fundão partidário. O senhor se referiu ao longo da entrevista, a gente já está até chegando na reta final, mas eu queria ainda fazer essa última pergunta antes de irmos aqui para a nossa hora do bate-pronto. Ao longo da entrevista, diversas vezes, a Lula e a Bolsonaro como populistas. Isso. O senhor, em alguns momentos, também fez comparações entre o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, e o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu pergunto, no fim das contas, para o senhor, eles são todos iguais?
Exatamente, é tudo igual. Mesmo do ponto de vista econômico, Não, que dizem, do ponto de vista do comportamento, dos costumes, Não, etc. é isso que eles mudam. Eles focam na pauta do costumes como uma grande diferença, mas no fundo a questão essencial, que é usar a máquina pública para aparelhar o Estado, para estourar as contas públicas. A Dilma deixou um rombo de 100 bilhões com a gente, com a canetada que ela deu em energia. O Bolsonaro já está em 82 bilhões o rombo. Pode crescer ainda um pouco mais até o fim do governo. É igual, é tudo igual. É a utilização da máquina pública para eleger o populista, e o populista se vê como o único grande representante da vontade popular. Esse é um jeito que nós vamos minar a retomada do crescimento econômico, da democracia no Brasil. É isso que eu estou dizendo. Por que a economia está parada há 20 anos? Não é um governo, são vários governos errando. Por que nós temos recorde de desemprego no Brasil? 12 milhões de brasileiros que não estão trabalhando. PT e Bolsonaro, os dois têm culpa no cartório sobre isso. Por que a renda cai? Por que a inflação cai? E essas questões não se discutem. O que se discute é a questão de gênero, é a polarização política para desviar o olhar do eleitor brasileiro da coisa que mais importa para ele. Como o Brasil vai voltar a crescer, gerar renda e emprego. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Candidato, é um quadro em que a gente faz perguntas objetivas, respostas também, como se fosse um ping-pong, tá? Vamos começar. Ótimo, Adriano. Para começar, e a gente hoje vai focar em nomes para que o senhor possa opinar. Luiz Inácio Lula da Silva. O que eu tenho que falar, sim ou não? O que o senhor acha dele? O que vem à cabeça do senhor? Um desastre total. Populista que vem afundando o Brasil e usando o seu partido para contribuir para essa tragédia de 20 anos de recessão econômica e desemprego. Jair Bolsonaro. Outro desastre. Minando a educação no Brasil de um jeito incrível, teve enorme inabilidade em lidar com a crise da pandemia, e o Brasil continua atolado no baixo crescimento, na alta da inflação e na baixa geração de renda e emprego. Ciro Gomes. Ciro Gomes tem um projeto de país, aliás, é o único candidato que tem um projeto de país, mas é o projeto errado, porque é o projeto que acredita que o nacional desenvolvimentismo, que é o que nos cavou o buraco aqui até hoje, é o que vai tirar o Brasil dessa situação dramática. Então, nesse sentido, é uma pessoa que tem plano, mas é um plano errado para o Brasil. André Janones. André Janones eu vejo como uma pessoa que quer se promover hoje usando a campanha presidencial para se eleger deputado federal e manter o avante, passar a cláusula de barreira. João Dória. João Dória é um governador de São Paulo que fez até um bom governo, mas inábil politicamente no sentido de como construir maioria. Por isso que ele é hoje o candidato que tem o segundo maior índice de rejeição depois de Bolsonaro. Simone Tebet. Simone Tebet é uma grande senadora, importante, só que num partido completamente tomado pelo corporativismo. Metade do partido quer ir com o Lula, a outra metade quer ir com o Bolsonaro, e ela está praticamente só no partido. Sérgio Moro. Sérgio Moro teve o grande mérito de ser o condutor da Lava Jato, mas ao meu ver não teve uma questão de timing para entrar no jogo da política e, portanto, foi dilacerado pela máquina política e vai acabar provavelmente como deputado federal. Felipe Dávila por Felipe Dávila. Não, Felipe Dávila é essa história de melhorar a qualificação do debate público e nós colocarmos nessa eleição o que mais importa ao brasileiro. Como o Brasil vai voltar a crescer, a gerar emprego e investimento no país. Isto é a questão fundamental. Então, eu me vejo como uma pessoa que vem discutir propostas numa campanha hoje tomada muito por uma discussão corporativista da política. Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República do Partido Novo, foi nosso convidado de hoje nessa série que estamos fazendo, já ouvindo os pré-candidatos à presidência, ao governo do estado, aqui no Café com Política. Prazer recebê-lo, muito obrigado pela visita. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Adriana, e prazer, Marina.